Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial, um tema muito legal. Quem é que não gosta de receber um convite, né? Um convite para um aniversário, um casamento ou para algum outro momento, uma situação especial? Todos nós gostamos de receber um convite, porque quando nós somos convidados para algo, nós nos sentimos valorizados, né? Nós nos sentimos especiais. E eu quero falar para você hoje, ou falar com você hoje, sobre o melhor convite que alguém pode ou poderia receber. E esse convite foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica comigo nesse vídeo. Eu sou o pastor Patrick, esse é o canal Mensagens de Fé e Esperança, e se você gosta de conteúdos que edifica a fé, promove a edificação da fé e a pregação do evangelho, então você está no lugar certo, e eu já te convido a se inscrever, ativar as notificações, comentar, nem que seja um amém, um glória a Deus, e compartilhar esse vídeo e os demais conteúdos do canal para nos ajudar a crescer e alcançar o maior número de pessoas possível para a glória do Senhor. E eu quero então meditar com você hoje no Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrou Mateus no capítulo 11, versículos 28 até o 30. Nós vamos ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, que diz da seguinte maneira: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então nós vamos meditar rapidamente, brevemente, nessa porção da palavra do Senhor, onde nós temos aqui o convite mais especial que alguém poderia receber, da pessoa mais especial também, que é o Senhor Jesus. Só que muitas vezes esse convite ele tem sido mal compreendido. As pessoas, de um modo geral, não têm compreendido corretamente esse convite feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que eu quero meditar com você sobre pelo menos 3 considerações que nós devemos fazer sobre o convite feito por Jesus. 3 considerações sobre o convite feito pelo Senhor Jesus. E a primeira consideração que nós precisamos fazer a respeito desse convite de Jesus é a sua abrangência. Porque se nós olharmos no versículo de número 28, nós vamos ver que nós temos aqui um convite aberto, um convite, vamos dizer assim, universal, sem nenhuma restrição, né? Um convite que alcança todas as pessoas que reconhecem o peso que está carregando, o peso das suas cargas, o peso do pecado, todas as pessoas que reconhecem que não estão aguentando mais levar os seus fardos e precisam de um socorro urgente, imediato. Então esse convite é para todas essas pessoas. Jesus foi muito enfático ao dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então quero ser bem direto aqui, dizer para você, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, se você está se encontrando exatamente neste momento assim, você se encontra sobrecarregado, oprimido, desanimado, frustrado, angustiado, quem sabe até mesmo depressivo, olha, esse convite é para você. É para todos aqueles que reconhecem o fardo pesado como consequência do pecado, né? Todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e o pecado ele traz essa sobrecarga, esse peso sobre os ombros que vai esmagando gradativamente o homem até destruí-lo completamente, ou não destruir no sentido dele deixar de existir, não, mas destruir no sentido dele não ter mais alegria, satisfação, nenhum tipo de prazer,
porque se o homem não reconhecer que ele precisa de Jesus, infelizmente, ele estará completamente distanciado do Senhor Jesus de uma vez por todas na eternidade. É aquilo que o Apocalipse chama de segunda morte. Enquanto está aqui, mesmo aqueles que ainda não se renderam a Jesus, desfrutam da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade em alguma medida. Isso que na teologia é chamado de graça comum. O Senhor, ele proporciona alguma medida de satisfação, de prazer, de alegria, de bem-estar, mas quando nós deixarmos este mundo, só há dois caminhos a serem seguidos, né? Ou um ou outro, ou estar com o Senhor eternamente, com Jesus, que é a vida, ou se separar dele de uma vez por todas. Jesus é a vida. Então só viverão eternamente aqueles que estiverem com Jesus. Aqueles que não estiverem estarão mortos eternamente, não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de deixar de desfrutar completamente de Jesus, que é a vida. Então, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, ouvinte ou internauta aqui você que está acompanhando aqui na internet, pelo YouTube, esse convite é para você, abrange você. Não é um grupo seleto, escolhido incondicionalmente por Jesus, mas nessa noite o Espírito Santo, ele te chama para que você aceite esse convite maravilhoso do Senhor Jesus. Jesus te chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você está nessas condições, esse convite é para você. Mas eu disse aqui que são três, né? Três considerações sobre o convite feito por Jesus. Nós falamos que a primeira é com relação à sua abrangência. Todos. Convite é para você também, tá bom? Segunda consideração que nós precisamos fazer é que esse convite, ele também tem uma exigência. Versículo 29, porque veja bem, é muito fácil a gente aceitar a primeira parte. Olha, eu estou cansado, estou sobrecarregado, não aguento mais, então eu vou buscar Jesus, mas eu quero continuar vivendo do meu jeito. Não funciona bem assim. Então, versículo 29 nos mostra que há uma exigência. Então, a segunda consideração que nós precisamos fazer a respeito desse convite de Jesus é que existe uma exigência. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então veja, o convite, ele exige que o homem, ele tome, ele assuma uma atitude, uma postura. E que atitude é essa? É a atitude de se submeter aos ensinos, aos padrões, às ordens do Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminhando com Ele, lado a lado. É interessante a gente compreender um pouco melhor, dentro do contexto em que foi escrito esse texto, a palavra jugo. O que era o jugo? O jugo era uma peça, normalmente feita de madeira, que servia para prender um boi ao lado do outro, né? Para ele puxar ali uma carroça ou puxar um arado. E normalmente, quando chegava, né, tinha um boi mais novo que ainda não tinha experiência e ele precisava ser preparado para o trabalho, ele era colocado junto com um boi mais velho. E então esse boi mais novo, ele não andava por onde ele queria, ele andava por onde o boi mais velho, que já conhecia o caminho, já conhecia como deveria caminhar, e ele seguia. Então Jesus pega essa figura para fazer uma analogia, uma comparação, que aquele que recebe esse convite, aceita esse convite. Veja, o convite você não é obrigado a aceitar, mas a partir do momento que você aceita esse convite, você e eu, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. A ideia do jugo é de estar atrelado, de estar junto. Não tem como uma pessoa, vamos supor, aquele que está que tomou o jugo de Jesus, o jugo está no pescoço, né? Vai no pescoço de um e de outro. Nós vamos ter que acompanhar a Jesus. Assim como aquele boi mais novo, ele acompanhava o boi mais velho, ele não andava por onde ele queria, mas ele seguia a trilha que o boi mais experiente caminhava. Nós também não podemos andar por onde nós queremos. Nós passamos a seguir a Jesus, passamos a caminhar com Jesus.
Por isso que Jesus diz que quem quiser vir após mim, para onde? Jesus estava voltando para a destra do Pai, claro, ele teria, e como passou pela cruz, primeiro morreu, ressuscitou, e depois foi levado ao céu, elevado ao céu, né, assunto ao céu. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para chegarmos à presença de Deus Pai, a presença de Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós precisamos caminhar com Jesus. Nós não podemos andar pelos caminhos, ou caminhos não, que só existe um caminho. Jesus disse, ele não disse assim, eu sou um caminho, ele disse, eu sou o, no singular, caminho. Embora nós respeitamos, o mundo prega que há muitos caminhos, que todos os caminhos levam a Deus. Bom, essa não é uma fé cristã. Essa não é uma fé bíblica, essa é uma fé mundana. Quem quiser ter essa fé, ninguém é obrigado a crer na Bíblia ou em Jesus. Mas aquele que professa acreditar em Jesus tem que crer na Bíblia, porque Jesus disse, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então não existe cristianismo, um cristão que diz, eu sou cristão, mas eu não creio completamente na Bíblia. Não. Ou você é uma coisa ou é outra. Se é cristão, tem que crer completamente na Bíblia. Então, a palavra do Senhor nos ensina esse princípio de submissão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é o que Jesus estava ensinando aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Veja, é uma atitude voluntária. Não é Jesus que vem e coloca o jugo no pescoço, não, vem aqui que eu vou te levar para o céu na marra e tal. Não é isso que acontece. Tomai sobre vós o meu jugo, é uma atitude voluntária. O homem precisa assumir essa postura. O homem precisa querer ser guiado pelo Senhor Jesus. Ele precisa se submeter, ser submisso voluntariamente ao Senhor Jesus. E Jesus diz, e aprendei de mim. Então uma vez que você se submeteu para quê? Você se submeteu, eu me submeti, nós nos submetemos para aprendermos do Senhor. Então, não existe cristianismo sem aprendizado. Aprendizado do quê? De qual é a vontade do Senhor. E onde nós aprendemos a vontade do Senhor? Já citamos aqui, na palavra do Senhor, que é inspirada, como disse o apóstolo Paulo. Ele não disse que uma parte das escrituras é inspirada, mas ele disse que toda a escritura é inspirada, soprada, né, do grego theopneustos, theos, Deus, pneustos vem de pneuma, espírito, sopro, né? Então toda a palavra ela é soprada, ou seja, ela comunica a própria vida do Senhor. Então nós precisamos nos dispor a aprender a Jesus, seguir a Jesus. Como que nós vamos seguir a Jesus? Caminhar ao lado de Jesus, conhecendo a sua vontade, revelada nas Escrituras e colocando em prática. Então, primeira consideração que nós precisamos, né, eu disse que são 3 considerações sobre o convite feito por Jesus. Primeira consideração, com relação à sua abrangência. Todos aqueles que reconhecerem que estão sob o peso do pecado, estão sobrecarregados pela culpa dos seus pecados, o convite é para essas pessoas. O convite não é para aquela pessoa que se arroga, se acha que não precisa, não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de nada, de ninguém, eu dou conta do recado. Não, então esse convite não é para você. O convite é para quem reconhece que é um pecador, que sente o peso dos seus pecados e que quer busca um alívio e reconhece que esse alívio só pode ser encontrado em Jesus. Então a segunda consideração é que existe uma exigência. Não existe só o convite para o alívio, existe também a necessidade, uma implicação lógica aqui no texto de que nós precisamos atender a essa exigência feita por Jesus de tomar sobre nós o seu jugo, ou seja, estarmos atrelados a Ele, nos submetermos à sua vontade, andarmos por onde Ele andou, né, e seguir o seu caminho. Qual é o caminho que Jesus seguiu antes de ir para a glória e voltar à destra de Deus Pai? O caminho de cruz, é esse mesmo. Só que a cruz, ela não é o fim, a cruz ela não é a derrota, a cruz ela é a vitória. Porque após a cruz vem o quê? Após a cruz vem a ressurreição. E daqueles que creem em Jesus também, e estarão com Ele
para todo sempre. E terceira e última observação aqui que nós precisamos, ou consideração que nós precisamos fazer aqui, é a consequência de aceitarmos esse convite e também essa exigência, porque esse convite ele tem uma implicação que é essa exigência, né? Tem uma exigência atrelada a esse convite. Mas quando nós aceitamos esse convite, verdadeiramente, eu diria até que na verdade que essa exigência, quando aceita, ela se torna uma evidência de que de fato nós aceitamos esse convite de Jesus. Porque tem muita gente que diz que aceitou o convite de Jesus, mas na verdade continua andando pelos seus próprios atalhos, não seus próprios caminhos, mas pelos seus próprios atalhos, ou melhor, pelos atalhos do mundo que conduzem à perdição. Quando na verdade aquele que verdadeiramente aceitou ao convite feito por Jesus, ele renuncia tudo. Ele toma a sua cruz e segue a Jesus. Ele aprende de Jesus continuamente, ele tem prazer em conhecer mais e mais do Senhor Jesus na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E a consequência disso está aqui na parte B, tanto do versículo 28 como do versículo 29. Jesus promete: e eu vos aliviarei. Parte B do verso 28, parte B do 29 diz: e achareis descanso para a vossa alma. Olha que interessante, preste bem atenção, principalmente na parte B do verso 29, porque alguém poderia pensar assim, que esse alívio ele está relacionado primeiramente a questões materiais, físicas. Porque eu tenho uma enfermidade incurável, então eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus e Ele vai me curar, e aí eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não é bem isso. Veja, perceba que esse alívio está relacionado a algo interior. Eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Quantas pessoas que têm todo o seu corpo funcionando perfeitamente, que têm saúde, né? Conforme aí o ditado popular, para dar e vender, mas que vive com depressão, que vive completamente sobrecarregada pelas coisas deste mundo, cheia de temores, de insegurança, insatisfeita com tudo. Mas quantas são as pessoas que convivem muitas vezes com doenças crônicas, com a escassez, com a pobreza, com muitas dificuldades, muitas limitações, e mesmo assim são pessoas alegres, são pessoas vibrantes, que transbordam alegria, que contagiam as pessoas que estão à sua volta e geram até mesmo uma certa confusão na cabeça dessas pessoas, porque muitos olham e falam: mas como essa pessoa pode ser feliz nessas condições, nessas circunstâncias? E é maravilhoso pensarmos que aquele que entregou a sua vida a Jesus está apto a viver acima dos problemas, acima das lutas, acima das aflições, como o apóstolo Paulo, que mesmo preso, ele escreve aos irmãos de Filipos e ele dá uma ordem. Ele diz: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos no Senhor. Então veja, ao dar essa ordem está partindo do pressuposto que é possível se alegrar no Senhor em toda e qualquer circunstância. E ele era o testemunho vivo disso, porque as circunstâncias para ele não eram favoráveis. Ele estava numa condição de presidiário, preso injustamente, simplesmente por falar do amor de Cristo, simplesmente por pregar a salvação, o amor de Deus. E esse homem, mesmo nessas condições, estava transbordando alegria ao ponto de dar uma ordem aos irmãos: olha, nós precisamos nos alegrar. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós aceitamos esse convite do Senhor Jesus, Ele traz esse refrigério, Ele traz esse alívio, não um alívio externo, um alívio exterior, um bem-estar exterior apenas, mas sobretudo Ele traz um bem-estar para a nossa alma, para nós. Nós somos uma alma, temos um corpo que é movido pelo Espírito. Num outro vídeo eu
posso até explicar melhor isso. Não é o objetivo desse vídeo, é um vídeo devocional. Isso aqui não propriamente teológico, embora, é claro, que engloba a teologia também. Mas o fato é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós aceitamos esse convite maravilhoso, incomparável, o melhor convite. Nós aceitamos verdadeiramente e nos submetemos a Cristo Jesus. A consequência é muito boa. Tem convites que a consequência ou as consequências são terríveis. Convites que o mundo faz que são completamente destrutivas. As consequências são amargas, né? Elas trazem dissabores, consequências muitas vezes eternas, se não houver o arrependimento em tempo. Às vezes nem dá tempo de se arrepender, não é mesmo? Mas quando nós aceitamos esse convite bendito do Senhor Jesus, verdadeiramente, e aí vem a evidência, né? Nós nos submetemos ao Senhor, nós não apenas aceitamos o convite do Senhor Jesus, mas aceitamos a exigência, nós tomamos sobre nós o seu jugo, ou seja, nós nos submetemos, nos atrelamos a Ele para caminharmos com Ele até a cruz. E a cruz fala de morte, fala de dor, fala de sofrimento, fala de injustiça, porque Cristo foi pregado na cruz injustamente também. Fala de muitas coisas que nós, humanamente falando, não queremos enfrentar. Mas quando nós passamos por esse crivo de aceitarmos também a exigência, a consequência, ela é maravilhosa. Jesus promete. Eu tenho sido testemunha disso também, tenho experimentado isso. E eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. E ainda que neste mundo nós continuemos a sofrer, quem sabe uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus tem uma doença crônica, Jesus pode curar. Nós temos ouvido muitos testemunhos de milagres que Jesus tem feito. E eu não tenho a menor dúvida que Jesus pode curar desde o aidético até o canceroso. Eu não tenho a menor dúvida, só que isso é algo que pertence exclusivamente a Ele. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Tudo para a glória do seu nome. Isso não pertence a mim nem a homem algum, pertence ao Senhor somente. Então, se o Senhor não quiser curar, todas as nossas dores, as enfermidades, todas as aflições, elas têm prazo de validade. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar e buscar a sua igreja. E essa pessoa que está nesse exato momento sofrendo, né, com essas mazelas, essas enfermidades, essas privações, essas dores, sofrendo com tudo isso aqui neste mundo, ela vai ser liberta de tudo isso. A palavra nos ensina que nós vamos receber corpos incorruptíveis. Nossos corpos serão transformados e não vão se corromper mais, envelhecer, e consequentemente não teremos mais problemas com as enfermidades, que tudo isso é consequência do pecado, da queda de Adão. Não só de Adão, porque aquele que não pecou depois de Adão que atira a primeira pedra, não é mesmo? Mas se Jesus não voltar por esses dias, e nós, ao invés de Jesus vir nos buscar, nós formos ao seu encontro, igualmente seremos recebidos pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, e no dia glorioso da sua vinda, da sua segunda vinda, nós receberemos corpos incorruptíveis. Mas no momento que nós deixarmos de existir neste mundo para estarmos com o Senhor, toda dor, todo sofrimento para aquele que está em Cristo será uma página virada. O apóstolo Paulo disse, ele garantiu em Romanos 8, versículo 1, ele diz, mas agora, quando ele diz agora, ele está dizendo assim, antes não era assim, antes tinha condenação, mas ele diz, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. A exigência, tá vendo? Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Não há condenação. Já ouvi alguém dizer assim, não tem como, pastor, alguém falar assim, eu tenho certeza da salvação. Ora, se uma pessoa está em Cristo,
Ela não anda mais segundo os desejos da carne, mas ela anda segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É andar segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, se ela não anda mais fazendo a vontade da sua carne, ela leu na Bíblia, a Bíblia diz que aquilo que ela gostava de fazer, que ela amava fazer, que ela deseja fazer, é pecado, ela fala, não vou fazer mais, e ela não faz mais. Ela deixou de andar na carne, passou a andar no Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo então garante, nenhuma condenação há para essa pessoa. E se não há nenhuma condenação, só resta um lugar para ela passar a eternidade. Com Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos recapitular rapidamente. Aqui eu falei que são 3 considerações, né? 3 considerações sobre o convite feito pelo Senhor Jesus. Primeira consideração é com relação à sua abrangência. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ei, você que nesse exato momento está vivendo à base de remédios antidepressivos, remédios para dormir, porque você sofre de insônia, eu quero dizer para você que Jesus pode te libertar. Esse convite é para você, você não está sozinho, você não está desamparado, Jesus não virou as costas para você. Esse convite maravilhoso é para você. Aceite o convite de Jesus, mas aceite verdadeiramente. Porque a segunda consideração que nós vimos aqui é que existe uma exigência. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, se submeta a Jesus. Aprenda do Senhor Jesus. Se submeter a Jesus é aprender e colocar em prática aquilo que Ele ensina na sua palavra. Tem muita gente que diz assim, eu amo Jesus, mas continua vivendo do mesmo jeito. Não segundo a palavra. Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E a consequência é uma só, é certa. A consequência é maravilhosa. Eu vos aliviarei. Promessa de Jesus. E achareis descanso para a vossa alma. Sabe por quê? Porque o descanso não vem só neste mundo, não. O descanso vem para toda a eternidade. Tudo neste mundo, o que há de melhor neste mundo vai passar. Mas o que há de pior neste mundo também vai passar para aqueles que receberem ou aceitarem esse convite de Jesus. Para aqueles que rejeitarem, esse sofrimento aqui não é nada comparado ao que está por vir. Você já deve ter ouvido alguém falar aí no velório, né? Alguém falando assim, o fulano descansou. Olha, eu como pastor, uma das maiores dificuldades que eu tenho é de fazer culto fúnebre de uma pessoa que morreu sem Jesus. Porque eu não consigo, eu já vi pastores fazendo, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso, porque eu vou estar mentindo. Eu estaria mentindo, eu não tenho condições de fazer isso. Chegar e falar para a pessoa, não, mas agora ele descansou. E você conhece que a pessoa viveu distante de Jesus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus toma para si aqueles que andam com Ele. Mas aqueles que não andam com o Senhor, não andam segundo a sua palavra, então é muito complicado. Mas aqueles que receberam, aceitaram esse convite, vão achar descanso para a alma. Por quê? Porque esse descanso é para a eternidade. Então, eu quero reverberar aqui esse convite de Jesus para você. Como pregador da palavra de Deus, pregador do Evangelho, porta-voz do Senhor, eu quero olhar bem dentro dos seus olhos aqui através desse vídeo, pela internet, e eu quero fazer um convite para você entregar a sua vida a Jesus. Meu objetivo com você nesse vídeo aqui não é te comover, não é te levar à emoção, mas é mostrar para você o quanto Jesus te ama e o quanto você precisa de Jesus, assim como eu. Não só precisava, como preciso e continuarei precisando. Não há salvação sem Jesus. Eu só posso ter certeza da salvação não porque eu sou bonzinho, que agora eu faço parte de uma igreja boa, nada disso. Eu só posso ter a certeza da salvação porque Cristo Jesus é o bom pastor. Porque Ele me amou, porque Ele morreu no meu lugar, Ele pagou pelos meus pecados. Eu aceitei o seu convite, eu me arrependi dos meus pecados, reconheci que eu não sou capaz de salvar a mim mesmo pelas minhas obras, mas que eu só posso ser salvo pelo sacrifício redentor, vicário, ou seja, substitutível
de Jesus, substitutivo, né, de Jesus na cruz do Calvário. Eu já aceitei esse convite, o melhor de todos os convites. Há mais de 20 anos, mais de 20 anos não, há mais de 25 anos, esse ano acho que vai fazer 27 anos, foi em 99, se meus cálculos matemáticos aqui não estiverem falhando, e foi a melhor decisão da minha vida. E se tem algo na minha vida que eu nunca pensei em voltar atrás, que eu nunca me arrependi, foi essa decisão. E eu quero estender esse convite. Não é meu, esse convite é de Jesus. Ele te amou verdadeiramente, ele morreu no seu lugar para te salvar. Não somente dessas dores, desse sofrimento que você está vivendo agora, dessa angústia, mas sobretudo da condenação eterna. Então aceite agora o melhor convite. O convite que vai te trazer um bem-estar, não somente agora, mas por toda a eternidade. Então eu quero orar com você neste momento. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, primeiramente te dou graças. Te dou graças porque o Senhor enviou o Senhor Jesus, ó Pai, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Te dou graças primeiramente por ter me aceitado também, tão pobre, miserável pecador. Eu aceitei, recebi o convite do Senhor, mas o Senhor perdoou os meus pecados e me aceitou como filho, porque a tua palavra nos diz em João capítulo 1, versículos 11 e 12, que o Senhor Jesus veio para os judeus, para os seus descendentes, segundo a sua linhagem humana, conforme a profecia, mas os seus não receberam. Mas João, ele registrou que a todos quanto o receberam, ou seja, receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu te louvo primeiramente porque o Senhor me aceitou e o Senhor me tornou filho do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Mas, Senhor, eu te louvo também porque esse convite continua aberto. Esse convite continua aberto para todo aquele que, assim como um dia eu reconheci que sou um pobre, miserável pecador e que preciso da graça do Senhor, continua aberto para essas pessoas que nesse exato momento, assim como naquele dia eu me arrependi dos meus pecados, também estão se arrependendo agora. Estão confessando, Senhor. Acredito que muitos em lágrimas. E eu te peço então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja perdoando os pecados deste homem, perdoando todos os pecados dessa mulher, que o teu Espírito Santo esteja testificando o teu perdão no seu coração, que eles possam se sentir perdoados. Teu Espírito Santo possa, ó Deus, persuadi-los, fazendo-os, ó Deus, sentir o teu amor, o teu perdão, eles possam nascer de novo. Escreva os seus nomes, ó Deus, no livro da vida, dando acesso à tua presença gloriosa por toda a eternidade, se assim perseverarem até o fim. Abençoa, meu Deus, perdoa todos os pecados, liberta de todos os vícios, de todas as amarras do diabo, do pecado, os desejos da carne, liberta, transforma, faz uma obra gloriosa de restauração. Eu te peço, meu Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus. E certo, meu Pai, do teu cuidado, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, eu te agradeço. Te agradeço por esse mais novo meu irmão, por essa minha mais nova irmã, em Cristo Jesus, agora nosso Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, eu te agradeço. Suplico que o Senhor conduza em graça, sabedoria e santidade esse teu novo servo, essa tua nova serva, abençoando cada passo, sua família, seu trabalho, sobretudo suas emoções, seu coração, sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e agradeço, certo do teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que coisa gostosa, gloriosa, maravilhosa é meditar na palavra do Senhor. Cada vez que eu medito na palavra do Senhor, eu me alegro. E me alegro mais ainda quando eu compartilho
porque eu sei que a palavra de Deus ela liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E eu espero que nessa noite, não, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, eu não sei qual é o horário exato que você está assistindo esse vídeo, mas independente do dia, o horário, se é em 2026, 27, 28, não sei quando, mas no momento que você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Então não endureça seu coração. Ouça a voz do Senhor. Se você já ouviu, já se entregou, orou comigo, paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixe aqui nos comentários a sua experiência de conversão, de transformação, aquilo que Deus falou ao seu coração. Para mim vai ser uma alegria imensurável ler aqui o seu comentário de vitória, que eu tenho certeza que em Jesus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste bem atenção, para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez aqui eu reforço o pedido. Sei que é chato ficar pedindo isso, mas eu preciso fazer isso. Então não deixe de se inscrever se você não é inscrito, ativar as notificações, comente, um glória a Deus, um amém. Eu vou ficar muito feliz de ler o seu testemunho. Sempre que eu posso, eu estou lendo os testemunhos, e não só lendo, mas respondendo, curtindo. Então se você puder deixar o seu testemunho, melhor ainda. Se não, deixe um amém, um glória a Deus, alguma coisa nesse sentido, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e recomendar, mostrar para mais gente. Compartilha também com seus familiares, grupos que você faz parte. Isso com certeza vai ajudar a impulsionar a pregação da palavra de Deus. Tá legal? Muito bem, então fico por aqui. Um forte abraço do pastor Patrick. Deus continue te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sua glória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Um abraço na paz do Senhor. Fique com Deus.